Milords e miladies da Terra Leste, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre Tom Bombadil. Sim, a gente vai falar sobre toda a vida dele, quem ele era e mais um monte de coisa legal. Então fica aí se você quer saber, já curte, acende o farol de Gondor, ativa a bandeirinha, sininho, tudo que você quiser e compartilha para os amigos. Sejam muito bem-vindos à Terra Leste e vem com a gente. Tom Bombadil era conhecido por esse nome onde? Nas terras de Buc. Sim, onde é Buc, Alexandre? Buc são as terras do famoso Meriadoc Brandebuc, né? O nome já diz aí. Era uma terrazinha ali bem do ladinho do rio Brandevin, onde os hobbits aprontavam, eram marotos, bebiam umas cervejinhas e ainda digo mais, era um lugarzinho assim um pouco diferente do condado em si. Ele era, digamos que, mais sociável, sabe? Até porque eles ficavam mais próximos ali também, tanto da Floresta Velha, consequentemente de Bree. Tá? Então, naturalmente, tinham mais contato com o mundo externo. Os Elfos e os Dúnedain. Quem são os Dúnedain, Alexandre? Cara, Dúnedain são os Númenóreanos que começaram a habitar na Terra-média depois da queda de Númenor, depois da série aí que a gente tá vendo. E eles chamavam Tom Bombadil de Iarwain Ben Adar. E o que significa esta josta, Alexandre? Essa josta significa o mais velho e órfão na série, que você tem o Adar. Ben Adar significa sem pai, né? Órfão. Adar significa pai, por isso que os orcs chamam lá o Adar de pai direto, tá? Então tem essa referência aí legal pra você que não sabia o porquê que o nome do Adar é Adar. Já os homens do Vale do Anduin e também os homens lá de Rohan, da terra de Rei Théoden e Elmer, Elwin e companhia, e esse os chamavam de Orald, que significa muito antigo. Já os anãos os chamavam de Forani. Esse nome, Alexandre, é da língua dos anãos? Não, não é. O Tolkien tirou esse nome lá do nórdico antigo e significa pertencente aos antigos dias. E aí, pelos seus nomes e os significados deles em diferentes regiões da Terra-média, a gente consegue entender talvez a única unanimidade que a gente vai ter sobre o Tom Bombadil. E qual é? Que ele é um cara muito antigo, né, gente? Ele veio aí dos primórdios. Olha todos os significados aí que a gente viu. E qual é a idade do Tom Bombadil? Não sei. E aí quando você vê um diálogo lá na Sociedade do Anel, você vai ver que quando eles perguntam, né, os pequenos hobbits sobre quem é Tom Bombadil, a resposta é que ele tá aqui antes dos primeiros rios, das primeiras árvores, né, das primeiras coisas, das primeiras estrelas, que ele chegou antes do próprio mal, antes do próprio Morgoth, né, o Senhor do Escuro, ele cita isso. E aí a gente faz pensar o seguinte, cara, como é que esse maldito chegou aqui antes da galera que criou isso daqui? Então, ao invés de eu ficar trazendo choromela pra vocês, galera, e ficar aqui assim, ó. Então Frodo perguntou para Frutadouro quem era Tom Bombadil, e Tom Bombadil respondeu... Não, eu não vou ficar lendo o livro, porque quem quiser ler o livro, vai lá e lê, e vai pegar todas essas informações que eu vou tentar trazer de uma forma mais lúdica, de uma forma mais didática e mais condensada, para que a gente possa assistir esse vídeo e entender um pouco melhor essa história, tá bom? Uma das coisas muito importantes pra gente saber é que o Tom Bombadil, ele não tava desconecto do mundo não, tá? Não tava mesmo, sabe por quê? Porque ele conhecia, por exemplo, o fazendeiro Magote. Sabe qual é? Aquele pra quem viu só os filmes. Vai lembrar aí quando o Frodo e o Sam encontram o Merry e Pippin fugindo, cheio de vegetais na mão, porque eles roubaram as coisas da fazenda do Sr. Magote? Pois é. E o Tom Bombadil fala sobre ele e diz até que ele é um cara muito importante, mais ainda do que os hobbits sabem. Além disso, a gente sabe também que o Tom Bombadil, ele tinha um contatinho ali com os elfos, né? Ele era da fofoca, porque ele recebeu, por exemplo, a informação do Gildor, né? Que é um elfo lá na literatura da Sociedade do Anel. Bate ali pra ele que o Frodo já tinha fugido do condado junto com os outros hobbits, sacou? Então, assim, ele tinha os contatinhos dele, ele não vivia isolado lá na Floresta Velha, não. E aí um ponto que talvez seja crucial pra tudo que a gente vai falar a partir de agora, o Frodo oferece o anel pro Tom Bombadil, e o Tom Bombadil simplesmente ele não tem nenhuma influência sobre aquilo. Primeiro que ele nem se interessa muito pelo anel, né? Ele não tem muito interesse. E segundo que quando ele coloca no dedo, nada de desaparecer, nada dele ficar atormentado, não tem influência sobre ele. E o mais bizarro é que quando o Frodo retoma o anel, ele devolve o anel para Frodo, e o Frodo, e será que esse Tom Bombadil trocou esse meu anel, meu irmão? Peraí. E coloca o anel para ver se isso aconteceu, aí ele vai e fica invisível.
o Tom Bombadil vai lá e enxerga ele, maluco. Vira e fala assim, não tô te enxergando, irmão. Tá achando que papai aqui é bobo? Não sou bobo não. Pois é, cara, isso é muita loucura. Dado esses fatos muito importantes, o que eu vou trazer pra vocês, na verdade, são teorias. Por quê? Porque sobre Tom Bombadil, a gente pouco sabe, galera. A gente tem esse trecho que passa ali no Senhor dos Anéis, na Sociedade do Anel, e a gente também tem um livro bem antigo, que algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ler, ele foi traduzido lá atrás aqui no Brasil. Hoje em dia é difícil você achar, quando você acha é um valor muito alto, porque ele não tá mais no mercado. Quem sabe a HarperCollins não traz de novo pra gente. Que se chama As Aventuras de Tom Bombadil. Esse livro é antigo, e a gente teve traduzido só uma vez lá atrás, e não mais. Quem sabe não volta aí pra gente. Tirando isso, a gente não tem muita informação sobre Tom Bombadil. E aí, o que eu preferi fazer, ao invés de ficar lendo passagens dos livros e tudo mais? Eu resolvi trazer algumas teorias que eu achei na internet e que são muito interessantes, e eu sei que são pautas de discussões e ajudam a gente a tentar um pouco a decifrar quem era Tom Bombadil. A primeira teoria é que Tom Bombadil era o próprio Ilúvatar. Aliás, gente, não é Eru Ilúvatar, tá? Quem chama ele de Eru Ilúvatar é a mesma coisa que virar e falar assim, Alexandre Alexander. Ambos são o meu nome em línguas diferentes, tá bom? Então é isso, cara. E aí, por que essa teoria dele ser Ilúvatar? Porque quando Frodo pergunta a Goldberry quem é Ilúvatar, ela vira e responde as seguintes palavras: ele é. Só isso. E esse ele é, se a gente for pegar toda essa questão do cristianismo e tudo mais, a gente sabe que Deus muitas vezes se coloca como eu sou. E ponto. Da mesma maneira que a Goldberry responde para o Frodo isso, entendeu? Então, a gente sabe também que dentro do cristianismo existe essa coisa do Deus vir encarnado e viver entre a gente, entre o povo, né? E o Tolkien, sendo católico, tem essa teoria, tá? Mas isso, galera, vai de água abaixo, porque tem um monte de argumento aqui que eu provo para vocês agora, que não tem como esse argumento ser, de fato, sustentável. Começa pela carta 181 do livro As Cartas de Tolkien, galera. Esse livro é esse aqui, ó, tá? É um livro onde a galera compilou todas as cartas que o Tolkien trocava com os leitores deles. E muitas vezes esses leitores faziam perguntas e o Tolkien respondia nessas cartas. Então várias dessas dúvidas que a gente tem podem ser encontradas nesse livro. Quando em uma das suas cartas ele escreve, por exemplo, a Galadriel pode ser comparada a Maria, tá? Ela pode ser comparada a Maria, não que ela simbolize Maria, não que ele criou a Galadriel como Maria foi. Ele simplesmente, inclusive, nessa escrita dele, ele diz que a Galadriel, ela se assemelha a Maria em sua altividade, em sua beleza, né? Mas não em si que ela é Maria. E ele cita também, e ele é muito enfático disso, que ele não gosta de alegorias, né? Ele não gosta de pegar um personagem dele, que ele escreveu e ele criou, e ele simplesmente fez ele como se fosse um personagem de alguma outra coisa que já existia. E por que que ele diz que não gosta de fazer essas alegorias? Porque ele diz que a alegoria tira simplesmente a capacidade de liberdade do leitor. Porque se ele escreveu que aquele personagem é assim porque ele tá fazendo uma alegoria a outro personagem, o leitor não vai poder interpretar da sua própria maneira, entendeu? Então tira a liberdade do leitor e ele não gosta disso. Então não confundam que o fato de Tolkien ser católico fez com que ele escrevesse uma obra católica. A obra do Senhor dos Anéis não é católica, apesar de muita gente querer trazer por ele ser católico e vender para quê? Ah, é da minha religião, então tipo essa obra é melhor do que outras porque ela diz da minha religião, mas ela não diz da religião, pelo contrário, Tolkien se baseou em muito mais elementos pagãos, em contos pagãos, em literatura pagã, do que exatamente nas coisas do catolicismo, tá bom? Eu posso estar trazendo aqui no canal o Eric Carvalho, que é um grande amigo meu, talvez um dos meus melhores amigos, e ele simplesmente faz pós-doutorado em Tolkien. Muitas vezes eu uso ele como uma grande fonte para mim de conteúdo. Tolkien diz que não existe a personificação, né, do único, de Ilúvatar, que na verdade só quem tem acesso a eles são os Valar. Se a gente está tendo acesso, os hobbits tiveram, todo mundo está tendo acesso ali a ele, não pode ser. Além disso, ainda tem algumas dicas pra gente que ficam muito claras ali, que dificilmente Tom Bombadil seria Ilúvatar. Que, por exemplo, Tom diz que ele não é o senhor do clima, ele não consegue controlar o clima e etc. Claramente Ilúvatar conseguiria controlar o clima, uma vez que ele inundou Númenor, inundou Beleriand, enfim, e fez uma série de mudanças no mundo ali, né, justamente com o clima. Além disso, tem alguns discursos dos elfos ali na própria Sociedade do Anel, que eles discutem falando sobre que Tom Bombadil cairia, no final das contas, nas próprias mãos de Sauron em algum momento, né? E, cara, isso aí seria impossível se fosse Ilúvatar, né? Mesmo que Sauron usasse um anel, enfim, isso seria impossível. Então, essa teoria, ó, afundada.
Teoria número 2. A gente desce o degrau. Tom Bombadil seria um Valar. Uma coisa a gente sabe. O Anel não tem influência sobre Tom Bombadil. Então, provavelmente sobre os Valar, o Anel também não teria influência alguma. Sendo assim, isso é um ponto positivo. Mas, a minha pergunta é, a gente já sabe quem são os 15 Valar, né? Se Tom Bombadil fosse um Valar, ele teria que ser algum dos Valar que a gente pelo menos já conhece, né? De forma escondida, com uma outra forma, digamos assim. Pesquisando na internet, eu vi muitas pessoas falando que ele era Aule. Mas aí a fruta douro seria a Havana, né? Até porque, pô, o Tom não ia pular cerca ali, né? Não tem talarico nessa história. Sendo ele Aule, e Aule sendo um ferreiro, a gente sabe que Yavanna é a Valar ali ligada à natureza. O que não faz muito sentido, uma vez que o Tom Bombadil, ele é voltado para a natureza, né? Lá nos livros, ele fala que ele é o Senhor da Montanha, né? É dito que ele é o Senhor da Montanha, tronco, enfim. Há uma ligação muito forte de Tom Bombadil com a natureza. E o Aule é um ferreiro. Quem é ligado à natureza é Yavanna. Então isso não tá muito legal, né? Não condiz muito. Além disso, inúmeras vezes é citado esse desinteresse de Tom Bombadil pelo Anel. Cara, se ele tem desinteresse no Anel, fica estranho, porque Aule é um ferreiro. E a gente tem que lembrar lá atrás que Sauron, no início, foi um Maia do Aule e não de Morgoth. Depois, Melkor foi lá e corrompeu ele. Antes, ele foi de Aule. Então imagina, um ferreiro que tem uma puta obra ali na mão dele, feita por um discípulo dele, cara, que tudo era dele, não tem como ele ter desinteresse naquilo. Sem contar também que depois o próprio Aule enviou o Saruman como o seu Istari representante para a Terra-média para poder ajudar no equilíbrio ali do mundo e lutar contra o Sauron. Caralho, que dedinho podre do Aule, né? Era Sauron, depois Saruman. Meu Deus, só traíra nessa porra. Aule não sabe escolher um maluco no paro ímpar ali, ó. Pau, só escolhe os trancosos. Pô, tá maluco. Dado, então, esses dados que eu acabei de apresentar aqui pra gente, fica um pouco difícil de acreditar que ele seja o Aule. E aí outras pessoas falam um pouco sobre Iorome e Vanna, a irmã mais nova de Yavanna. Enfim, cara, a gente sabe que Iorome era o senhor lá dos cavalos, dos cães de caça, e ele era o matador de feras. Pois é, Iorome matava as feras. E isso pega meio mal, né? Porque, cara, imagina o Tom Bombadil um pouco violento e com essa coisa de vingança. Vamos matar todos. Não dá pra imaginar Tom Bombadil assim. Essas teorias, então, assim, acabam caindo um pouco dele ser um Valar. Já a teoria número 3, a galera tenta rebaixar ainda um pouquinho o nível. Ah, então ele é um Maia. Pode até ser uma verdade. Por quê? Cara, existem muitos Maia. Muitos mesmo. E Tolkien não cita o nome de todos, e nem a gente sabe o nome de todos, né? A gente sabe que um Balrog, por exemplo, é um Maia, né? A gente sabe que as águias, elas não são Maia, mas existe uma discussão que elas podem ser Maia. Enfim, é uma cacetada de Maia por aí e a gente não conhece o nome de todos. Sendo assim, o Tom Bombadil podia ser um Maia, não podia? Sim. A Melian, que também era uma Maia, morou na Terra-média, viveu lá, né, em Beleriand. Ela casou com o rei Thingol, né? E ela morou lá em Doriath, na floresta de Doriath. E o que aconteceu? A Melian fez um tipo de feitiço que se chama o Cinturão de Melian. E o que esse cinturão era? Era uma forma de proteger a floresta de Doriath, do rei Thingol, para que ninguém entrasse lá, né, e não tivesse nenhum mal acontecendo. Algo similar ao que o Tom Bombadil faz ali naquela região da casa dele, né? Nada, né? Uma floresta velha toda, tem um monte de coisa, um monte de problema, né? Várias coisas obscuras, mas nada acontece ali na casa do Tom Bombadil. Aliás, quem jogou Lord of the Rings Online vai ter essa impressão muito boa, porque quando você tá fazendo as missões lá na Floresta Velha, você chega lá cheio de aranha, cheio de não sei o que, você tem as árvores tentando te pegar, e aí de repente você chega na casa de Tom Bombadil, e de repente tudo fica colorido, fica alegre, fica bonito, musiquinha muda, enfim, e é um pouco dessa magia aí do Tom, né? Bom, até agora tudo bem ele ser um Maia. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O Gandalf é um Maia. O Saruman também é um Maia. E, cara, o Anel afeta eles. O Anel afeta os Maia. Então, sendo assim, o Tom Bombadil não é afetado pelo Anel. Como é que isso funciona? Ah, mas aí ele é um Maia que não é afetado pelo Anel. Tá bom, pode falar isso aí. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O próprio Tom diz que ele chegou no mundo antes de tudo e de todos, antes das estrelas, antes do rio, antes da árvore, antes do próprio Morgoth, tá? Que era um Valar. Como é que ele chegou aqui antes dessa galera, sendo um Maia, sendo que o próprio Morgoth é um Valar, né? Então, assim, acho muito difícil essa teoria vingar. A quarta teoria, que pra mim é a mais legal de fato, e eu vi muita pesquisa aí na internet, eu li muita coisa, e eu realmente achei legal, o Tom Bombadil, ele é simplesmente a música dos Ainur. Pois é, ele é a canção que criou o mundo. Pra quem nunca leu os livros de Tolkien, o mundo foi criado
através da música. Sim, Ilúvatar, né? Eru, o deus, ele simplesmente pegou um tema musical e ele deu para os Valar, que são os primeiros filhos deles, os Ainur, né? Existem os Maiar também, mas ele deu para os Valar cantarem uma canção. E essa canção foi cantada e o mundo foi se formando. Só que, no meio dessa canção, Melkor, que é Morgoth, foi dando um caminho um pouco dissonante àqueles tons que estavam sendo cantados pelos outros Valar. Pois é, porque ele queria atenção para ele. E disse que essa forma dissonante que ele acabou botando no meio da música é exatamente as coisas mais que surgiram no mundo. Essa canção teve que tentar ser repetida algumas vezes até o mundo ser criado. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa história, tá nesse livro aqui, ó, o famoso Silmarillion. É um livro muito legal e o primeiro capítulo dele, o Ainulindale, conta exatamente essa história. Dito isso, Tom Bombadil seria essa canção. Ah, mas como assim, Alexandre? Isso faz sentido? Então, isso faz muito sentido. Por quê? Se ele é a canção, ele esteve primeiro no mundo aqui do que os próprios Valar, né? Do que Morgoth. Ele esteve aqui antes das árvores, antes das estrelas, antes do rio. Ou seja, só disso já faz todo sentido. E esse é o principal argumento do Tom Bombadil, né? Dele ter visto tudo isso antes de todo mundo, dele não ser nenhuma dessas outras teorias que a gente pensou por aqui. Então isso já começa fazendo muito sentido. Depois disso, o que acontece? Ele salva os hobbits do salgueiro que aprisiona eles. E ele salva também os hobbits das criaturas tumulares. Isso lá pra turma que leu O Senhor dos Anéis e viu lá na Sociedade do Anel os hobbits passando por isso. E como que ele salva esses hobbits? Ele salva através de canções, ele cantarola, tá? O que acontece? Tanto o salgueiro quanto as criaturas tumulares são coisas ruins desse mundo, né? São as coisas maléficas. Como essas coisas maléficas foram criadas? Através da dissonância da canção que Melkor começou a cantar quando a grande canção foi feita. O que acontece? O Tom Bombadil, ele é a canção. Dessa maneira, ele acaba sabendo as notas que ele precisa usar para equilibrar essa maldade que foi criada pelo próprio Melkor na canção, que é ele. O que faz muito sentido. Sem contar que o Tom Bombadil fica cantarolando pra lá e pra cá. Tudo dele é música pra isso, música pra lá, música pra cá. Ele tá sempre cantando. E um bom argumento pra isso também é quando ele fala que, por exemplo, mas ele não controla os Nazgûls, que são coisas ruins. São, mas quem criou os Nazgûls? Os Nazgûls se transformaram corrompidos pelo poder do Anel. Quem criou o Anel foi Sauron. Sauron não foi um mal criado pela canção. Sauron foi criado por Ilúvatar. Então ele não consegue controlar algo que foi criado pelo Sauron, e sim pela música, que foi Melkor que foi dissonante. Olha só quanto argumento legal. Eu realmente achei muito bacana essa teoria, e até hoje, de tudo que eu já escutei, é algo que me deixa mais assim... Cara, isso faz muito sentido mesmo. Eu ainda não encontrei algum argumento que pudesse ir contra essa teoria, sabe? Mas, de toda maneira, a gente ainda tem a quinta teoria, que talvez seja a mais fácil de todas. Tom Bombadil é Tom Bombadil. Pois é, gente. Tolkien escreveu que não havia problema nenhum em querer ter uma vida simples feita dos hobbits. Já que ele escreveu isso, qual o problema o Tom Bombadil ser um cara simplesmente ele, independente? Tá? Que não tá ali pra lutar contra ninguém, pra brigar contra ninguém, tá ali só pra desempenhar o próprio trabalho dele, que ele vive falando que tem que desempenhar, que a gente não tem nem noção de qual seja, né? Mas ele vive falando lá. A única certeza ali que a gente tem... Talvez ele seja só um cara que gosta de cantar e cantarole pra lá e pra cá, e é um cara feliz, que não fica falando mal de tudo que vê por aí, né? Quem sabe não é só isso. Tom Bombadil veio para ensinar isso tudo pra gente. No final, podia ser que Tolkien queria que Tom Bombadil fosse só um mistério. É isso que ele é, um mistério. Dito isso, eu quero saber realmente de vocês qual dessa teoria vocês acreditam mais. O que vocês acham mais legal nessa história de Tom Bombadil? Se vocês têm outra teoria, né, pra acrescentar aqui a esse vídeo. E o que vocês acham do Tom Bombadil? Afinal, ele é um grande mistério pra tudo e pra todos, né? Deixa aí o seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo se você gostou e realmente escreve aí. Eu quero saber mais o que vocês acham sobre Tom Bombadil. Esse é o canal da Terra Leste e eu agradeço a vocês por assistir mais um vídeo nosso. Então, até o próximo. Fiquem com Ilúvatar. Na Maria pra todos.